Nós vamos ler dois textos nessa noite. Um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Mas antes nós vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Todo mundo sabe de cor, né? E a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. E Efésios 2:10 nós lemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. E o tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: por que eu devo servir se eu sou filho? Olha que pergunta interessante. Eu não sou filho? Por que eu tenho que ser servo? Por que eu devo servir se eu sou filho? E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer sempre na nossa vida, porque tem muita gente que vem para o Evangelho pelo bônus do Evangelho e não considera que tem um ônus, tem um preço a pagar. Não para que nós sejamos salvos, nós já fomos salvos e eu não tenho absolutamente nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação. Não é isso? Nada. Jesus Cristo fez tudo, Jesus Cristo realizou a obra redentora em nossa vida e só Ele pode fazer isso. Mas tem o ônus do nosso serviço. Nós não fomos chamados e não estamos aqui, não fomos salvos só para poder comer, beber, respirar, ocupar espaço nesse mundo, gastar o dinheiro que Papai do Céu nos dá, curtir, ir para a praia. Tem gente aí que está escurinho, né, de praia. Tem gente aí que curtiu bastante nesse verãozão aí, e é bom, é gostoso, mas a gente não foi chamado só para isso. Esse não é o único motivo de nós estarmos aqui. Existem outros motivos, outras razões, que são outros propósitos que são muito mais relevantes do que esse para a nossa vida. E Deus, então, Ele nos esclarece isso na palavra de Deus, no manual do construtor, no manual da vida, onde Ele vai nos ensinar todas as coisas que deseja que nós aprendamos. Nós vimos recentemente, acho que na semana passada, ou foi isso, na semana passada, em uma das mensagens que eu preguei aqui, o sentido da vida. Quem lembra? Só vocês que lembram? Não, eu sei que muita gente lembra, né? Nós falamos sobre o sentido da vida. E naquela ocasião nós aprendemos que nós fomos criados para sermos eternos, fomos criados para sermos santos e fomos criados para sermos servos. Vocês lembram disso? Esse foi o escopo, a base da nossa mensagem, que foi desdobrada em todo um arrazoado para nos fazer entender as coisas que Deus tem para nós. Mas você percebe nesses propósitos que nós, de criação de Deus para a nossa vida, que Ele nos dá um norte pelo qual devemos existir? Nós fomos postos no mundo para darmos a nossa contribuição. Claro que tem os limites, né? Deus planejou usar a nossa vida para fazer diferença. Existem coisas que só Cristo pode fazer em nosso favor. E ai de nós se não fosse Cristo, porque se dependesse de nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas tem coisas que Deus espera que nós façamos. Deus, Ele planejou usar a minha vida, Ele planejou usar a sua vida para fazer a diferença neste mundo tenebroso que vivemos. Olha para o mundo, que situação dramática que nós estamos vivendo, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, à beira de um colapso mundial,
saindo de um colapso de saúde. Olha para o mundo, a promiscuidade, a imoralidade, reinando absoluta no mundo que jaz no maligno. Olha para o mundo. Então Deus planejou usar a nossa vida enquanto igreja, enquanto crentes em Jesus Cristo, para que nós possamos fazer a diferença. E como nós somos filhos, servir é uma consequência natural para a nossa vida, dentro daquilo que Deus planejou. O servir é natural, a gente fala de serviço, e às vezes a gente não entende essa palavra de uma forma que devamos entender. É por isso que nós estamos, desde hoje pela manhã, trabalhando questões relacionadas à forma como Deus me criou, por que Ele nos criou daquela forma e o que Ele deseja da nossa vida. E quando a gente pensa em serviço, tem gente que talvez faça a seguinte reflexão: eu venho para a igreja para poder buscar paz e o pessoal quer me botar para trabalhar. Tem gente que às vezes faz essa reflexão: eu quero paz, eu estou atrás de paz, eu estou atrás de transformação de vida, eu estou atrás de alegria, e tudo isso você tem, principalmente quando você serve a Deus. Quando você se disponibiliza a servir a Deus. Nós precisamos saber, sem sombras de dúvida, não pode ficar nenhuma sombra de dúvida sobre isso, que nós somos servos, e que como servos nós existimos para servir, e servir é sinônimo de alegria. Quem serve é feliz, quem serve a Deus é feliz. E eu quero pensar nessa noite em 5 questões, eu quero fazer 5 considerações nessa noite, sobre algumas razões básicas e bíblicas, para entendermos por que devemos servir. Pastor, se eu sou filho, eu tenho que comandar. Um príncipe, ele não faz, ele manda fazer. Não, existe uma inversão no que diz respeito à vida cristã. A vida cristã, o líder é quem serve. Quanto maior o nível de liderança, maior a responsabilidade de serviço. Não tem para onde correr. E se você é filho, como eu sou filho, a nossa responsabilidade é muito grande. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite, de maneira bem sucinta, não vou gastar muito tempo, 5 questões bíblicas e básicas pelas quais eu devo servir. Em primeiro lugar, eu devo servir porque eu tenho um exemplo a seguir: Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu tenho que servir porque eu tenho um exemplo, que é Jesus. Jesus foi, é e sempre será o nosso maior exemplo no serviço cristão. Não existe outro que possa ser um exemplo mais fiel do que Jesus. Nós devemos imitá-lo em todo o seu comportamento. Mas sabemos que servir não é e não vai ser uma prática tão fácil assim. Não é uma coisa tão simples. Até porque servir vai de encontro com a natureza pecaminosa do homem. Quando eu penso em servir, eu estou indo na contramão daquilo que a natureza humana me pede, porque todo mundo prefere ser servido e não servir. Isso é natural do ser humano. Eu prefiro ser servido, eu prefiro receber mais do que dar, mas a Bíblia diz que maior bem-aventurança é dar do que receber, e nós precisamos entender isso. Mas quando pensamos em Jesus como nosso modelo, percebemos que Ele andou na contramão do sentido humano. Ele andou na contramão e dessa filosofia egoísta e barata de querer ser servido.
Jesus andou na contramão, porque mesmo sendo Deus, chamado de Rei dos Reis, quando esteve aqui nesse mundo, deixou um grande exemplo de servo, o qual precisamos seguir. Esse é um motivo importante, pelo qual eu devo considerar servir, para seguir o exemplo de Cristo. Filipenses 2, versículos 5 a 7, nós conhecemos quase que de cor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Se Cristo foi servo, por que eu resisto? Se Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho unigênito de Deus, assentado no trono, que existe desde a eternidade, que estava no início da criação de todas as coisas, se Ele se submete ao serviço, por que eu não quero me submeter? Será que eu sou melhor do que Cristo? E olha que tem gente que pensa, viu, Zé, que é melhor do que Cristo. Tem gente que se comporta dessa forma, como se fosse melhor do que Cristo. Mas essa ideia de serviço, ela é corroborada em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Ali nós lemos o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que eu tenho feito isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que Deus deseja que você dê a sua vida no mesmo sentido que Cristo deu a dele, né? Ser pendurado na cruz. Mas se doar a si mesmo, se dar um pouquinho do pouco que você tem ou do muito que você tem. Será que nós temos feito isso? Será que isso é um objetivo de vida para nós? Porque que é um objetivo de Deus para a nossa vida, nós já sabemos, não é isso? Nós temos falado disso sempre. Hoje pela manhã falamos sobre isso. Agora, será que é objetivo nosso para nós mesmos servirmos? Porque é uma coisa interessante. O princípio é muito parecido com a questão da dependência química. Eu trabalho com dependente químico, os irmãos sabem disso. E quando eu atendo uma mãe, uma esposa, um pai, que vem falar a respeito do seu filho dependente, eu atendo até mesmo o próprio dependente, a primeira coisa que eu digo é a seguinte: você quer ser curado? Porque se a pessoa não quer, ninguém pode obrigá-la. Esse é um princípio básico no cuidado à dependência química. Se a pessoa não quiser, ela não pode ser curada. É a mesma coisa com relação à nossa perspectiva cristã no que diz respeito ao serviço. Se eu não quiser servir, ninguém vai me obrigar a servir. Ninguém vai obrigar você, irmão, a fazer alguma coisa na igreja. Deus não obriga, e muito menos eu que sou pastor. Se Deus não obriga, quanto mais eu. Agora, isso precisa estar no seu propósito de vida, porque foi o que Jesus fez. Olha o que nós lemos lá em João 13, de 12 a 17. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntaram: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e em razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se a praticarem. Olha que exemplo. E ele diz com todas as letras e pingos. Para poder justificar o que eu falei, eu não precisava falar mais nada, era só ler esse trecho das Escrituras. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, absoluto, lavando os pés,
de homens pecadores, servindo ali. Essa função, às vezes a gente vê algumas igrejas que têm uma visão um pouco diferente, que faz a cerimônia do lava-pés. A gente não faz aqui porque a ideia não é literalmente lavar os pés, mas servir. Naquele contexto, lavar os pés fazia parte do dia a dia. Quando alguém chegava de uma caminhada, de uma viagem, os servos daquela casa lavavam os pés daquela pessoa. Era um sinal de respeito, era um sinal de honra. E Jesus então fez isso, nos ensinando que nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos fazer isso, porque é isso que Deus espera de nós. Se a primeira igreja batista em Medeiros Neto, ou a sua igreja, você que está nos assistindo, se você não é daqui, é claro, e deseja viver o amor como Jesus amou, você precisa servir a Deus, servindo as pessoas, assim como Jesus serviu. Não venha com essa história que você ama a Deus, sem mostrar o seu amor pelo próximo. Isso é balela, isso é mentira. Nós amamos a Deus quando nós demonstramos esse amor com atitudes. E essas atitudes, elas precisam ser focadas nas pessoas que estão no nosso redor. Para quem veio de manhã, nós servimos primeiro, segundo, terceiro, a Deus, aos santos e a todas as outras pessoas. E eu só posso dizer que eu sirvo a Deus se eu demonstrar através do serviço cristão que eu estou servindo a outras pessoas. Tem muita hipocrisia no meio religioso, infelizmente, irmãos. Dói para mim ter que falar isso, mas é verdade, tem muita hipocrisia. Tem muito hipócrita religioso, exatamente como aqueles hipócritas religiosos que viveram na época de Jesus. Fariseus, saduceus, doutores da lei, pessoas que andavam até de peito para frente, cabeça erguida na rua, porque eram o suprassumo da santidade. Sua santidade coisa nenhuma. Santidade absoluta está em Deus. E se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Nós existimos. Olha aqui para mim, ó. Você existe para fazer o que Jesus fez. Dentro daquilo que podemos, é claro. Ninguém aqui vai tentar fazer as coisas que Jesus fez para a nossa redenção, que vai quebrar a cara. Não vai para lugar nenhum. E assim sendo, então, Jesus viveu. Então viva. Jesus amou. Então ame. Jesus serviu. Então sirva. Sirva com amor, sirva com dedicação, sirva com intencionalidade. Você tem que ter intenção de fazê-lo. Você tem que ter intenção de fazê-lo. Não é só porque o pastor está dizendo. Não é só porque a gente vai caminhar assim, então vamos lá, vamos nos juntar no grupo A, no grupo B, fazer isso ou aquilo. Não, faça de coração. Serviço cristão é o que Deus espera de nós. Simples assim. Em segundo lugar, eu devo servir porque tenho uma grande tarefa a ser cumprida. Eu tenho uma grande tarefa a ser cumprida. Antes mesmo de nascer, queridos, Deus já tinha definido algumas missões para nós. Como diria no jargão policial, Deus pagou as missões para nós, né? Quer dizer, Ele nos orientou e nos conduziu em algumas missões que Ele tinha para a nossa vida. E uma dessas missões, obviamente, era viver nessa vida como servo. Essa é uma tarefa que Deus deu para nós. O que Deus disse ao profeta Jeremias, lá em Jeremias 1,5, serve para nós hoje. Lá está escrito assim: antes que o fizesse no útero da tua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. E essa obra especial não é só para pastor e missionário. Tem gente que está equivocado com relação a isso.
Essa obra especial é uma obra para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Quem já nasceu de novo em Cristo Jesus aqui, diga amém. Então Deus tem uma obra na sua vida, uma obra especial. É uma obra especial para aqueles que entendem a missão que devem cumprir, a missão que nós devemos cumprir. Ninguém vive nesse mundo por acaso. Você não é obra do acaso. Você não surgiu simplesmente por um acaso da natureza. Você não faz parte de um grupo em evolução que vem de outra espécie. Tudo isso é balela. Você foi criado por Deus com uma tarefa específica para realizar. No reino de Deus nós temos uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Nós temos tudo isso. Nós temos o lugar, nós temos uma posição, um propósito, um papel e uma função. E aí quando eu leio João 15:16, eu vou ver o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e dar um fruto que permaneça. Isso aqui é para derrubar aquela coisa, dizendo assim, não, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, Jesus aceitou você, irmãos. Foi Jesus quem te aceitou com todos os seus pecados, com todos os seus limites, com todas as suas dificuldades. O que você aceitou é caminhar no plano que Deus estabeleceu para você. É isso. É por isso que às vezes a gente fala, eu já ouvi muita gente falando, se converteram 10 pessoas na igreja. Você percebeu que eu quase não faço apelo de decisão aqui na igreja? Já deu para perceber isso? Você sabe por que eu quase não faço? Porque a pessoa precisa entender o Evangelho. Não é numa palavra, num momento específico ela pode entender. Às vezes isso demanda algumas orientações. Tem gente que não, que recebe de impacto, né? Essa semana eu vou ter uma conversa com o Ítalo, vou mostrar exatamente a diferença dos tipos de evangelismo, né? Que tem aquele evangelismo de impacto. Você vai ter uma chance com a pessoa, então naquela chance, naqueles minutos que você tem que falar tudo para ela e tem que levá-la a uma decisão. Mas tem outro tipo de evangelismo, que é um evangelismo construtivo, que você vai trabalhando os valores com a pessoa. Quando a pessoa pensa que não, ela já está imersa em toda o Evangelho de Cristo. Ela já não consegue mais sair. Ela foi mergulhada e nem sentiu no Evangelho de Cristo. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus. Então você precisa cumprir a sua missão. Você foi chamado para frutificar e você precisa cumprir a sua missão. Em terceiro lugar, por que eu devo servir? Eu devo servir porque Deus está me capacitando para isso. Deus está nos capacitando para isso. Romanos 12, de 6 a 8, nós lemos hoje de manhã. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E isso é um processo. Serviço cristão é um processo. Para servir a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão de caminhar com Cristo. Você não vai conseguir servir a Deus sem estar caminhando com Cristo. Você pode fazer atos de bondade. Tem muita gente por aí fazendo atos de bondade, né? Tem gente que não quer nem saber do Evangelho, mas que faz atos de bondade. Muita gente, até ateu, faz atos de bondade. As pessoas fazem. Mas existe uma diferença entre fazer atos de bondade e servir a Deus com excelência. É diferente. Os atos são esporádicos.
Os atos são direcionados em determinadas situações e, infelizmente, em muitas delas, elas têm um fim diferente daquele mesmo. Eles têm algo nas entrelinhas, né? É o caso de alguns políticos que dão a cesta básica visando o voto. Servir a Deus é diferente. Você faz e você não está visando nada. Porque é natural no crente viver essa vida. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A minha finalidade em servir é glorificar a Deus. Eu digo isso porque tem gente que serve, mas porque quer ficar bem na selfie. Não tem aquela coisa de servir para ficar bem na selfie? Então ele quer mostrar para as pessoas o que ele está fazendo. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é servir para a glória de Deus. E nós precisamos entender que Deus nos dá tarefas, Ele nos dá uma tarefa, Ele nos dá algo para cumprir, e Ele nunca vai nos abandonar a bel prazer nela. Ele estará sempre conosco e nos capacita para podermos exercer com sabedoria os dons que Deus tem nos dado. Você percebe isso? Deus tem nos dado dons e Ele nos capacita para poder executá-los. O molde do servo que nós estamos trabalhando, e eu quero convidar você a participar todo domingo pela manhã, ele tem esse objetivo, levar você a descobrir como é que você pode ser útil no corpo de Cristo. Há pessoas nesse lugar, aqui agora, que dependem do exercício dos seus dons. Assim como a mão depende do braço para poder ser útil. Tem pessoas neste bairro aqui, que podem ser libertas pela sua ação e pelo seu serviço, pela pregação do Evangelho de Cristo. Tem pessoas que vão querer permanecer nessa igreja aqui, porque foram acolhidas por nós. A pior coisa que tem, hoje de manhã nós tivemos uma reunião, e alguém até citou isso, a pior coisa que tem é alguém chegar numa igreja para visitar, entrar, sair e ninguém falar com ela. Isso é muito chato. Isso é muito ruim. E a pessoa que deu esse testemunho, aconteceu com ele, ele falou assim: eu nunca mais volto nessa igreja. Com razão, irmãos. Não foi acolhido. Tem pessoas que serão encorajadas e animadas a permanecerem na fé, no exercício do seu serviço, você fazendo a sua obra, a obra que Deus lhe deu. E essa igreja vai crescer em nome de Jesus Cristo. E você vai exercer com fidelidade e generosidade através dos recursos que o Pai fizer chegar à sua mão. E isso tudo será uma realidade na nossa vida, na sua vida pessoal, na vida da nossa comunhão eclesiástica aqui, eclesiológica aqui. Porque nós fomos empoderados e capacitados por Deus para exercer os nossos dons. Amém? Em quarto lugar, eu devo servir, porque um dia eu vou ter que prestar conta daquilo que eu fiz no mundo. Isso é sério, viu, Juan? Um dia a gente vai estar diante do homem, ou de Deus, e de Jesus Cristo, que foi homem e viveu entre nós aqui, agora glorificado nos céus, para poder prestar conta. Romanos capítulo 14, versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Você já parou para pensar sobre isso? O fato de você estar na igreja,
o fato de você ter tomado uma decisão, o fato de você ter recebido Jesus no seu coração, aceitado a proposta de Cristo, que quis recebê-lo em um determinado momento, te garante a vida eterna. Mas e as suas ações diante de Deus? Como é que você está para prestar conta diante de Deus? Se você chegar diante de Deus agora, sabendo que Deus vai avaliar a sua vida de acordo com o serviço que você prestou, o que você tem para apresentar a Deus? Eu vou dizer para você, irmãos, nessa igreja aqui não, mas nas igrejas por aí, tem muita gente que não tem absolutamente nada para apresentar. Nada. Tem gente que frequenta a igreja atrás de benefício próprio. Está lá a fim de ganhar algum tipo de benefício e por isso faz qualquer coisa. Quando eu fui pastor em Vitória, eu fui pastor no bairro do Romão, Morro do Romão. Eu não sei quantos lembram, ele era muito famoso na época, o Papa do Diabo. Ouviram falar? É um que ia no programa do Ratinho, ele tinha uma instituição satânica mesmo, naquele bairro. E como ele estava no mesmo bairro que eu me senti na obrigação de evangelizá-lo. E um dia eu procurei ele, seu Luiz. Falei, seu Luiz, eu queria fazer uma visita na sua casa, posso? Ele falou, pode ir. Aí eu fui na casa dele. Cheguei na casa dele, na sala da casa dele, uma casa toda preta por fora, vermelha por dentro, e ele não era flamenguista, viu? Preta por fora, vermelha por dentro. Na sala da casa dele, tinha um caixão na sala. Pense num negócio desse. Aí eu entrei, sentei, ele pediu para a mulher dele trazer alguma coisa. Quer comer um lanchinho, pastor? Eu falei, não, obrigado. Eu já estou satisfeito, eu já vim resolvido. E aí, conversando com ele, deixei ele falar bastante. Eu até tive curiosidade de perguntar, porque era ele, a mulher e um filho, né? Aliás, o filho dele era evangélico. Olha que coisa interessante. E eu perguntei para ele, vem cá, na sua casa todo mundo é satanista? Ele falou, não, meu filho vai na igreja. E minha mulher também não é não, só eu que sou satanista. Eu falei, que bom, sua mulher vai na igreja também? Ele falou, não, ela é mãe de santo de Candomblé. Eu falei, tá bom, entendi. E aí conversamos, fui a primeira vez, deixei ele falar à vontade, aí fui a segunda vez para pregar o evangelho para ele, literalmente. Aí ele me recebeu, nos tornamos amigos até, né? Quer dizer, ele lá e eu cá, mas nos tornamos amigos. E aí ele me disse uma coisa que me impressionou. Ele falou, pastor, tem muita gente das igrejas evangélicas aqui da região que vem aqui nos meus trabalhos para pedir bênção para o diabo. Dá para assustar um negócio desse, não dá? E eu não acredito que naquele momento ele estivesse mentindo. Porque tem gente que paga qualquer preço para poder ter o que precisa, o que quer. Mas nós sabemos que viver na igreja não é você transitar num shopping center espiritual. É você viver para a glória de Deus. As bênçãos de Deus nos serão acrescentadas segundo a vontade de Deus. Qual é a bênção maior que nós temos? Salvação de nossas vidas. Tem gente aí correndo atrás de emprego, correndo atrás de cura, correndo atrás de um monte de coisa aí. Se Deus quiser, Ele vai nos dar, mas a bênção maior eu já pedi. Então eu preciso entender que na vida aqui na terra, eu vou ter que viver de tal maneira que um dia eu vou prestar conta para Deus de todas as coisas que eu fiz. Pense nas implicações disso, irmãos. Nesses momentos, todas as nossas desculpas, quando nós estivermos diante de Deus, não vão servir para nada. Não adianta chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estava muito ocupado, não dava tempo não, eu trabalhava muito, eu não conseguia conciliar. Eu tinha outros objetivos, Deus, eu estava vivendo a minha vida. Eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, desfrutar das bênçãos que o Senhor mesmo me deu. Eu estava trabalhando para construir minha aposentadoria.
A todas essas perguntas, todas essas respostas, Deus vai dizer assim, ó, resposta errada. Nada disso. Eu te criei, te salvei, te chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você terá diante de Deus? Olha para a sua vida agora, irmãos. Você que já está na igreja, você que está chegando na igreja, está começando a caminhar conosco. Essa aqui não é a igreja do envelope da bênção, não. Você vai pedir alguma coisa e vamos fazer uma campanha. E na campanha eu vou te dar um envelope para você preencher e trazer aqui. Aqui não tem disso, não. Aqui as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a bênção maior é a possibilidade de você poder servir. Servir segundo aquilo que Deus deseja para a sua vida, segundo aquilo que Ele planejou para a sua vida. E não importa qual vai ser a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá, não o quanto você viveu, mas como você viveu. Não importa o quanto você pode chegar aos 100 anos e não ter feito absolutamente nada pela causa de Deus. Você pode estar com 10 anos e já está deixando o seu legado na vida cristã. Precisamos viver de maneira intensa o ministério, o chamado de Deus para a nossa vida, sabendo que um dia prestaremos conta. Por isso, querido, ame e sirva a Deus. E você ama e serve a Deus amando e servindo as pessoas. E por último, para encerrar nossa fala, eu devo servir porque eu sei que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós seremos recompensados por Ele. Jesus, o Senhor, recompensa aos seus servos com muitas bênçãos espirituais, materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos. Muito embora esse não seja o nosso objetivo principal, mas, meus amados irmãos, como diria Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, na causa do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele tem sentido, ele tem recompensa. Mateus 10, 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo com água, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Colossenses 3, 23 e 24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E o último texto dessa noite, Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram ajudando. Ninguém faz por recompensa. Eu já tive a minha recompensa. Se eu morrer agora, eu não quero mais nada de Deus. A não ser a salvação, é óbvio isso aí. Eu queira ou não queira, já estou com Ele, né? Porque uma vez filho, filho para sempre. Não existe ex-filho. É por isso que eu digo que o crente não perde a salvação. Se eu morrer agora, eu estou vivendo com Cristo na glória na mesma hora. Se um dia vocês tiverem que fazer meu funeral aqui, eu espero poder fazer meu funeral aqui, né? Eu já falei já com o prefeito que eu quero um espaço lá naquele cemitério garantido para mim. Aí vocês podem ter certeza, quando olhar para a minha cara ali, dizer, isso aqui não é Godói não, Godói está lá, ó, vivendo para a glória de Deus. Os irmãos que nós perdemos aqui, esse ano passado, ano retrasado, eles estão vivendo para a glória de Deus. Essa é a recompensa maior do crente.
Portanto, a síntese da mensagem de hoje é uma palavra de Mahatma Gandhi. A gente usa muito, mas quem falou essa frase pela primeira vez foi Gandhi. Quem não vive para servir, então viva para a glória de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, entendendo que você tem uma tarefa a cumprir, sendo capacitado a cada dia por Ele, sabendo que um dia você prestará conta e tendo consciência que haverá uma recompensa. Amém?